Só para testar. Boa noite, me chamo Juan Carlos, sou produtor cultural, faço parte do coletivo cultural Muriqui do Vale. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o Festival Casa do Ribeira, que encontra-se em sua segunda edição, que foi realizada agora em 8 de abril de 2023 em Iguape, na Fábrica de Cultura, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, PROAC, o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, Poieses e Prefeitura Municipal de Iguape, com a realização do Casa do Ribeira Produções e Coletivo Cultural Muriqui do Vale. O Casa do Ribeira tem o intuito de mostrar e valorizar toda a produção artística e cultural da região, seus saberes e fazeres, culinária, artesanato e todas as possibilidades que sejam criadas pelas pessoas aqui no Vale do Ribeira, reverberando também em toda a autoestima da população local. Para o início, convidamos Carlinhos para a palestra Desvendando o Tesouro Cultural do Vale do Ribeira, Perspectivas e Oportunidades. Boa noite a todos, todas e todos. Desculpa, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Lívia, faço parte do Coletivo Cultural Muriqui do Vale, apresento o Carlos Júnior, nosso querido Carlinhos. É graduado em História, com especialização em História Cultural. É produtor cultural, palestrante, foi gestor público municipal de Cultura e Economia Criativa, também presidente do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio, dirigiu o Museu Histórico e Arqueológico de Iguape, entre tantos outros projetos que idealizou, realizou e participou. Realiza também o programa da Gosto Ser do Ribeira e hoje é analista de negócios pelo Sebrae. Carlinhos, obrigado pela presença e o aceite do nosso convite. Passo a palavra a você para iniciarmos nossa noite. Muito obrigada. Super obrigado, Lívia. Super obrigado, Juan, Natália, todo mundo do Muriqui do Vale. Grupos como o de vocês, eu acho que é a sustentação de um processo de transformação que nós estamos vivendo. Ele precisa se tornar algo concreto e estável, e isso só acontece quando as pessoas se apropriam das suas culturas, se apropriam do seu território, se apropriam da sua criatividade e entendem a criatividade, o território, as culturas locais como possibilidades de transformação em vetor de desenvolvimento, seja ele econômico, simbólico, enfim, a gente tem 1000 possibilidades, né? A cultura, já há algum tempo, ela é vista no nosso país, e na verdade como reflexo de um processo que acontece no mundo inteiro, né? A partir de um olhar muito diferente do que nós tínhamos de cultura há 15, 20 anos atrás. Né? Hoje a gente está pensando numa cultura que ela é baseada num tripé muito, muito claro, né? Com 3 dimensões muito específicas, né? A simbólica, a cidadã, a econômica. Eu acho que esse tripé que compõe a cultura e que em nenhuma das partes pode faltar para que a cultura se estabeleça, né? Quando a gente fala da dimensão simbólica da cultura, a gente está falando da possibilidade de nós atribuirmos simbolismo às coisas, de nós pensarmos o mundo sobre vieses diferentes, sobre prismas diferentes. É aí que mora, né, a dimensão simbólica da cultura. O ser humano tem essa capacidade, né, de pensar e dar olhares simbólicos distintos, às vezes, para a mesma coisa. A dimensão cidadã, ela fala exatamente do direito. Talvez essa seja a dimensão mais difícil
e talvez a mais importante para grupos como o Muriqui do Vale e tantos outros que estão surgindo, que é aquela de você garantir a possibilidade das pessoas terem acesso e de se expressar através da cultura, né? Eu acho que o Brasil ainda está longe, né? A gente está num processo de construção, mas ainda com base numa sociedade que foi aí também construída, né? Sob alicerces tão estranhos, né? E que a gente vê, vez ou outra, esse alicerce rachar em alguns aspectos, né? Mas com a força dos grupos, com a apropriação desse processo, eu acho que a transformação ela se estabelece. E a última, e talvez seja aquela que é foco um pouco do que nós vamos falar hoje, porque afinal de contas a gente está atrelando, né, cultura e a possibilidade de desenvolvimento, e a possibilidade de desenvolvimento através dela, que é a dimensão econômica da cultura, né? Até que ponto a gente pode pensar um segmento que figura ainda nesse país como o patinho feio dos orçamentos, né? Mas que hoje carrega nas costas uma cadeia produtiva absolutamente imensa, e mais do que uma cadeia produtiva imensa, uma cadeia produtiva que dialoga muito com a sustentabilidade. Que país, que mundo não quer desenvolvimento e desenvolvimento sustentável? E aí, quando a gente pensa uma economia como essa, que advém da cultura, da criatividade, né, e a gente começa a perceber que englobam aí tantas questões, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né, mas a gente consegue perceber que é possível, sim. É engraçado que nós, da cultura, e aí eu faço um pouco a meia-culpa, né, ao longo do tempo, a gente ficou muito receoso de atrelar a questão da arte, da cultura, a questão econômica. Eu sinceramente acho que foi um pouco de... Talvez tenha sido o nosso grande erro. Eu acho que se nós tivéssemos amarrado um pouco mais essas três dimensões e a gente conseguisse colocar essa questão que para a gente soou como delicada durante muito tempo, primeiro porque as pessoas entendiam, né, a formação cultural e o resultado da formação cultural, né, aquele onde a gente deposita talento, trabalho, muito trabalho, suor, disposição, tudo isso, as pessoas viam um pouco como se fosse resultado de uma benesse divina, né, que você recebeu de graça e de graça oferecerá para o mundo. Vá. Né? Então, pensar na possibilidade hoje de a gente entender a cultura sob esse tripé, entender que o viés econômico, ele não só é importante para que a própria gestão de cultura consiga transitar aí na perspectiva de orçamentos mais não queria errar nessa palavra, mas com orçamentos que fizessem jus ao potencial cultural desta região, deste estado, desse país, né? É engraçado que há pouquíssimo tempo atrás a gente estava vendo que alguns, 2, 3 municípios do Vale tinham atingido aí 2,5%, quase 3% do seu orçamento, 2,5% do seu orçamento voltado para a cultura. Parecia muito legal, né? Mas na hora que a gente foi traçar um paralelo com a realidade desse país, esses 3 municípios do Vale que tinham um orçamento de 2,5%, que parecia indecente, figuravam em proporções, né, percentuais, alguns dos maiores percentuais do país, né, para a cultura. Ou seja, ainda é um segmento negligenciado, mas a força dele se estabelece no público da ponta. E quando a gente perceber esse poder,
é que as coisas vão pegar. Então, eu gostaria de convidá-los a conversar um pouquinho nessa noite sobre isso. A gente vai focar, obviamente, a ação no Vale do Ribeira. A gente vai pensar como é que os aspectos históricos e culturais refletiram em produtos absolutamente vendáveis no dia de hoje, que permeiam a economia criativa, a economia circular, a economia solidária, ou seja, as formas de economia mais modernas e que levam em consideração a valorização do ser humano, a autoestima, a sustentabilidade e tantas outras coisas que são tão importantes para a gente construir um mundo razoavelmente justo, menos explorador, e que a gente esteja cada vez mais alinhado com o que é qualidade de vida e com a possibilidade de a gente ser feliz, né? Porque, na verdade, é para isso que a gente está por aqui, né? Então, eu acho que a cultura pode ser um caminho muito importante para isso, beleza? Então, boa noite, bora lá, vamos conversar, mais uma vez agradecendo aí o pessoal do Muriqui do Vale. Eu vou subir a minha apresentação, tá? Só um pouquinho aí, por favor. E já. Chegou aí para vocês? Chegou, né? Espero que sim. Estou em perspectiva de que chegou, tá bom? Bora lá. Gente, primeiro, eu já introduzi um pouquinho, mas é muito difícil a gente pensar na cultura do Vale do Ribeira, a gente pensar nas oportunidades que ela estabelece hoje como caminhos para o desenvolvimento, para a autoestima dessa população. Não há possibilidade de a gente falar sobre isso sem eu dar uma pincelada muito rápida na história dessa região. Eu sei que muitos de vocês que estão nos assistindo já viram, né, a minha fala com relação a isso, mas eu acho que não dá para nós passarmos por esse processo desapercebidamente, tá? Então, aqui me apresentando um pouquinho, para quem não conhece, nasci nesta região, nasci em Registro, vivi a minha vida inteira em Iguape, estudei História, fui gestor e produtor cultural durante muito tempo, fui gestor de cultura em Iguape por 16 anos, depois gestor de cultura em Registro por 8 anos, e analista de negócios do Sebrae, tive uma passagem de 2 anos pela Fundação Getúlio Vargas, que foi incrível e que contribuiu muito para que eu ajeitasse melhor esse meu olhar com relação a essas questões que pareciam opostas aí há muito pouco tempo atrás. Enfim, e hoje eu estou como gestor de economia criativa do Sebrae, aqui no Vale do Ribeira, e aprendendo todos os dias e entendendo como é que essa dinâmica se estabelece. Gente, eu vou passar, é uma pincelada super rápida, tá, gente? Mas não tem como a gente entender o processo de povoamento da nossa região, entender as culturas que se estabelecem aqui e que refletem na nossa vida até os dias de hoje, sem a gente dar uma passadinha por essa região que começou a ser habitada entre 7 e 10 mil anos atrás, né? Pescadores-coletores, basicamente. Existem aproximadamente 140 sítios arqueológicos que a gente dá o nome de conchíferos, né? Que são esses sítios como esse que vocês estão vendo logo aqui no canto inferior, é um sambaqui,
daqui da nossa região, né? Através desses sambaquis a gente consegue entender um pouquinho da dinâmica de vida desses primeiros habitantes que percorreram o Vale do Ribeira, seja na faixa litorânea, seja ao longo do Rio Ribeira, né? Esses sítios arqueológicos eles estão estabelecidos na faixa marítima e alguns são encontrados lá nas cavernas de Poranga, nas cavernas do Alto Ribeira, ou seja, né, o fluxo dessas populações ao longo do Vale do Ribeira e por conta de estudos incríveis desenvolvidos aqui na nossa região, sejam aqueles que foram capitaneados lá atrás pelo Ricardo Crone, que foi o Ricardo Crone, que foi um naturalista que produziu muita coisa sobre a nossa história, sobretudo, né? Sobretudo os períodos, o Paleolítico e o Neolítico do Vale do Ribeira, tem estudos incríveis sobre espeleologia, né? Estudo de cavernas e tal, e aí a gente consegue perceber um pouquinho desses remanescentes que hoje se transformam não só em inspiração para a produção cultural, e a gente precisa estar muito atento a isso. É muito importante, gente, que toda vez que a gente fale um pouco da nossa história, que a gente fale da nossa cultura, a gente tente pensar nisso, não na perspectiva de só um apreciador, sobretudo para nós que somos aqui do Vale. A gente tem que entender isso como as nossas origens, obviamente, né, do ponto de vista da formação do povo do Vale do Ribeira, mas a gente tem que entender isso também como inspiração. Quanto mais nos inspirarmos nesses aspectos para produzir cultura, para produzir arte, né, mais significativo esse resultado será para nós. Tanto do ponto de vista comercial, porque aquilo que é inspirado no que está à nossa volta, dificilmente vai ser copiado por outras pessoas, né? Porque as pessoas não terão essa mesma fonte de inspiração, como também do ponto de vista da manutenção de nós sabermos quem somos, né? De nós sabermos quem somos. Parece clichêzinho essa frase, né? Mas é muito comum, né? Como é possível entender, né? O local ou a direção que nós vamos seguir sem a gente entender direito o ponto de partida, né? Eu sempre falo isso, eu não tenho... As pessoas ouvem, às vezes, eu falando um pouquinho sobre essa questão das pessoas irem embora do Vale do Ribeira, tudo mais, que é uma pena, obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o meu problema não está exatamente em as pessoas irem embora. As pessoas, elas podem ir para onde elas quiserem, a hora que elas quiserem, do jeito que elas quiserem. O problema é quando a gente vai sem saber de onde nós estamos indo. Esse é o problema, né? É a hora que a gente perde, né, o fio que nos ligava à nossa essência. E aí é onde a cultura se perde total e completamente, às vezes de maneira quase que irrecuperável, né? Mas então é muito importante falar sobre isso que nós estamos falando. Passando as populações pré-contato, a gente vai chegar, obviamente, nos grupos indígenas que viviam, né, as comunidades que viviam nessa região durante o processo de contato. Muitos desses grupos se originaram de contatos entre aqueles homens do Sambaqui com grupos que vieram de outras regiões. Acredita-se que o caminho do Piabiru, que passa aqui pela nossa região, que tem como dois dos grandes troncos do caminho de Piabiru, um é Laguna, em Santa Catarina, e o outro é Cananéia, aqui na nossa região, né? Então a gente está falando aí de um caminho milenar que fazia com que essas populações, sobretudo as populações andinas, transitassem, né, entre o Pacífico e o Atlântico. Então, grande parte disso, obviamente, resultou em encontros e em processos culturais que refletiram na formação dos grupos que foram encontrados aqui pelos europeus quando eles chegaram, né, os portugueses. Aqui na nossa região, grupos de tronco linguístico tupi-guarani, tupi, obviamente, mas os temiminós ou temiminés talvez tenham sido os Gs, talvez tenham sido os grupos mais presentes aqui nessa altura do nosso litoral.
E logo depois do contato, né, com a presença do bacharel Cosme Fernandes aqui na nossa região, um degredado português que fez uma diferença enorme no início do processo de colonização das nossas terras, a gente percebe dois grandes ciclos econômicos que foram importantes aí na nossa história. O primeiro deles, o ciclo do ouro, né, que iniciou logo quando o bacharel Cosme Fernandes muda o entreposto que estava estabelecido em Cananéia para um lugar mais protegido pela Ilha Comprida, chamado Icaapara, água e mato que correm para Água Grande, né, que deu origem ao primeiro núcleo de Iguape, a vila de Nossa Senhora das Neves. Foi justamente quando eles chegaram ali que eles descobriram a foz do rio Ribeira, subiram o rio acima, e aí eles começam a encontrar as primeiras lavras de ouro, sobretudo na região ali que dá origem aí ao rio Betari, ao rio Iporanga, e tantos outros rios daquela região que foram fundamentais para o primeiro processo de povoamento da nossa região. É importante a gente perceber que as primeiras cidades que surgem durante o ciclo do ouro, todas elas margeiam o rio Ribeira, ou seja, grande parte, todas as cidades que margeiam o rio Ribeira, que vão de Iguape até Iporanga, muitas delas surgiram durante o ciclo do ouro. É muito importante também a gente perceber que a história do Vale do Ribeira, como muitos às vezes falam, né, é engraçado, né? Aqui em Registro, por exemplo, atribui-se a origem de Registro em por algumas pessoas, né, a chegada dos imigrantes japoneses. A gente está falando de uma Registro que surge no entorno do posto do Registro do Ouro, implantado às margens do rio Ribeira, exatamente no momento em que a coroa cravou em Iguape a casa de fundição de ouro. Ou seja, a gente está falando de uma Registro que se origina de um posto do Registro de Ouro que foi implantado aqui em 1630. A gente está falando de uma origem absolutamente mais longínqua, né? E que carrega a história desse lugar, né? Então a gente precisa estar muito atento também a forma como nós negligenciamos a nossa história, né? É engraçado que a história, a escola brasileira, de uma forma ou de outra, também tem um papel muito importante nisso, né? A gente estuda mitologia grega em escola, mas a gente não fala das histórias do lugar que a gente vive, né? Das lendas, do que acontece do ponto de vista das populações. A gente estuda o rio Nilo e o surgimento das cidades egípcias, né, ao longo do rio Nilo e tudo mais, mas a gente não fala do rio Ribeira, né, e da importância desse rio para o surgimento das cidades aqui do Vale do Ribeira, da forma como ele foi importantíssimo economicamente, como foi o elo que uniu essa região toda. Enfim, a gente precisa estar muito atento a essas questões. O primeiro ciclo econômico foi o ciclo do ouro. Obviamente que o ouro começou a escassear em algum momento, e aí deu origem, alguns anos depois, já na passagem do século XVIII para o XIX, né, deu origem ao segundo ciclo econômico, que talvez tenha sido o mais importante da nossa história, que foi o ciclo do arroz. Eu até ilustrei aqui com alguns casarões de Iguape, sobretudo, porque a gente tem que levar em consideração nesse período que Iguape era o coração econômico do Vale do Ribeira, porque lá estava implantado o porto. Toda a nossa produção, toda a produção de arroz e qualquer outra produção do Vale do Ribeira, ela descia pelo rio Ribeira, ela ia até Iguape, e em Iguape ela era transportada para os navios, né, passada para os navios que transitavam aqui e levavam nossas mercadorias para o Rio de Janeiro, Europa, enfim. O ciclo do arroz foi o mais faustoso da nossa região, foi onde o maior contingente econômico se estabelece aqui, gente. A gente está falando das maiores fortunas do estado de São Paulo. Os fazendeiros com as maiores fortunas estavam aqui, em Iguape, sobretudo no Vale do Ribeira, produzindo arroz. Eurico Moutinho e tantos outros, né? Luiz Álvares, tantos outros fazendeiros que foram importantíssimos para a história da nossa região,
construíram o casario colonial, sobretudo o assobradado que está em Iguape. Gente, era um período tão rico que a gente está falando de uma Iguape com gabinete de leitura, casa de ópera. Grande parte das cidades do Vale do Ribeira dos hoje municípios, eram distritos de Iguape em razão do poder que se estabelecia e emanava dali por conta do porto. A gente está falando de uma Iguape, de um Vale do Ribeira, que tinha o vice-consulado português, onde companhias francesas de teatro vinham se apresentar, estendiam suas temporadas do Rio de Janeiro para cá, para a nossa região, para vocês terem uma ideia. A gente está falando de um momento muito importante economicamente, a ponto dos fazendeiros da época contratarem os irmãos Tommasini, que eram os pintores, badalados pintores europeus, para vir fazer os afrescos da Basílica do Bom Jesus, aquele teto, as pinturas da Basílica foram feitas pelos Tommasini, ou seja, a gente está falando de uma região que figurava entre as mais ricas do estado de São Paulo, a gente está falando de uma região que já tinha recebido no ciclo do ouro e do arroz um contingente imenso de africanos que foram capturados e trazidos como escravos para nosso país e para nossa região, não seria diferente, né? Então a gente está falando de uma região hoje que mantém vivas as tradições, basicamente nas comunidades tradicionais quilombolas, né? Mas que foram formadas por meio de resistência e alguns outros com algumas exceções, os laudos antropológicos apontam para outra direção, mas enfim, a gente está falando de mais uma cultura que vem se juntar a esse caldeirão que já estava estabelecido no Vale do Ribeira. A gente precisa entender, gente, que o Vale do Ribeira é uma paisagem cultural. A gente está falando de um espaço geográfico determinado, né? Absolutamente determinado, mas que fez com que as pessoas que aqui viviam, né, desenvolvessem formas específicas de vida, formas específicas de lidar com a natureza, formas específicas de se estabelecer como ser humano neste mundo, com base na relação com esse território. Ou seja, nós somos uma paisagem cultural porque a cultura aqui estabelecida, ela é daqui, simplesmente daqui. Né? E a gente vê as influências aí europeias, e quando eu digo europeias, não estão estabelecidas exclusivamente na questão dos portugueses, mas espanhóis muito presentes na nossa região, franceses presentes na nossa região, mais tarde, depois, muito mais tarde, já durante aí o início do século XX, a gente já vai ver os poloneses, a gente vai ver os italianos, a gente vai ver os japoneses, né, sendo trazidos para cá, mas aí vocês percebem, a partir daí, esse grande caldeirão que se estabelece aqui, né, na nossa região, esse caldeirão cultural, e que a gente precisa levar em consideração toda vez que a gente pensa o Vale do Ribeira. No ciclo do arroz, gente, acontece talvez o fato mais incrível e mais danoso. É difícil de a gente determinar se esse fato foi positivo ou não, né? Obviamente que do ponto de vista ambiental, absolutamente negativo, mas do ponto de vista cultural e histórico, eu não sei o que é que a gente pode construir juntos de olhar com relação a isso. Mas foi ao final do ciclo do arroz, gente, que os fazendeiros pediram autorização para a coroa para o imperador brasileiro na época, autorizado por Dom Pedro, abriu-se o primeiro canal artificial, a primeira grande obra hidráulica do estado de São Paulo. Um canal de 2,3 km de comprimento, 2 metros de profundidade, 2 metros de largura, né? Ligando o Rio Ribeira ao Mar Pequeno, né? Ao Mar de Dentro. É a água salgada que contorna a Ilha Comprida, que margeia Iguape, né? Eles conseguiram fazer esse canal. Obviamente que num terreno baixo e arenoso, e em pouquíssimo tempo o Rio Ribeira já tinha carregado
uma porção de terra significativa de Iguape, né? Essa porção, esse canalzinho de 2 metros de largura, hoje tem aproximadamente 250 metros em alguns pontos. É aquele canal que separa Iguape do Rocio, né? Ele foi construído aproximadamente entre 1827 e 1852, né? Ou seja, em 1850 ele já estava em funcionamento, né? Em longo funcionamento, mas em pouquíssimo tempo, uma quantidade enorme de terra foi carregada pelo Ribeira durante a sua passagem por esse canal. Esse mesmo canal que parecia que seria a redenção da cidade na perspectiva de facilitar o escoamento da produção, porque se ele não entrasse aqui por esse canal, o Rio Ribeira ele continuava por mais 60 quilômetros para que eles pudessem atingir o porto. Eles abrem o canal, só que durante a passagem da água, todo o sedimento se acumulou exatamente onde os navios passavam, e em 1860, o porto de Iguape já estava absolutamente inviabilizado, né, para as grandes embarcações. E aí, qual foi o discurso que surge nesse momento? Isso daqui acabou, tem que ir embora daqui. Iguape ficou para trás, o Vale do Ribeira ficou para trás. A única porta da nossa região era o porto de Iguape. Internamente na região, nós nos deslocávamos pelos rios, né? Não tinham estradas. Todos os rios levavam ao Rio Ribeira. E o Rio Ribeira desaguava em Iguape, ou seja, todas as nossas estradas levavam a Iguape. A partir deste momento, com o fechamento do porto de Iguape, nos tornamos incomunicáveis. Para que produzir, se não tem como vender? As fazendas começam a falir, os fazendeiros a irem embora, o discurso de pobreza, o discurso de que tem que ir embora daqui, começa a surgir nesse momento, e o Vale do Ribeira se isola do restante do estado. Imaginem vocês, gente, que o porto já estava quase que completamente inviabilizado em 1860, e a BR-116, que nos reconecta com o restante do país, ela só foi inaugurada em 1959. Ou seja, a gente está falando de 100 anos de isolamento geográfico. Esses 100 anos, e aí começa a nossa questão, né? Esses 100 anos de isolamento, eles possibilitaram que nós tivéssemos hoje nas nossas mãos a maior faixa contínua de Mata Atlântica preservada do planeta, o maior acervo arquitetônico tombado do início do processo de colonização em Iguape, Cananéia. A gente está falando de um acervo que só em Iguape é de aproximadamente 350 imóveis construídos sob o método construtivo arcaico português de pedra e cal. Isso se reflete ainda em Cananéia, se reflete em Eldorado, em Iporanga, que tem um acervo lindo também. Ou seja, maior acervo arquitetônico tombado do início do processo de colonização. Arruamento preservado, gente. A gente consegue perceber tanto em Cananéia como em Iguape, um arruamento que foi projetado na perspectiva de proteger a população, quase que um forte. Assim, na hora que a gente for falar especificamente sobre história, eu me aprofundo mais sobre isso com vocês, porque é incrível, mas a gente vai ter aí a oportunidade de falar sobre isso. Então, nós falamos que esse isolamento nos deu a maior faixa contínua de Mata Atlântica preservada, acervo arquitetônico tombado do início do processo de colonização, culturas tradicionais indígenas, caiçaras, ribeirinhos, quilombolas, ainda com o seu modo de viver, com as suas formas de se relacionar com a natureza, com as suas formas de se relacionar com o outro, com as suas formas mais diferentes possíveis de se conectar com o sagrado. Ou seja, a gente tem uma região que se preservou em razão de um processo de isolamento. A coisa mais fácil do mundo é a gente entender isso. E também é fácil a gente levar isso em consideração quando a gente pensa em modelos de desenvolvimento. Onde é que está o nosso erro? O nosso erro começa quando a gente não pensa no reflexo desse processo de isolamento sobre as pessoas daqui.
Como foi para a gente ouvir ao longo de 100 anos, cento e tantos anos, que esta era a região mais pobre do estado de São Paulo? Que aqui, sem a gente entender a questão da abertura do canal do Valo Grande, sem a gente entender a história da opulência do arroz e do ouro e a importância que isso teve para a história do Brasil, sem entender nada. Para a gente, a história já começa com o discurso de que a gente tem que ir embora daqui, de que essa é a região mais pobre da região, de que a gente só pode ir embora daqui, é a única forma que a gente tem de prosperar. Escolas falam isso para os seus alunos. Eu ouvi de professores em sala de aula. Eu vim de uma reunião em Iguape, agora no último sábado, onde uma mãe falou assim: eu tive que ir na escola do meu filho, Carlinhos, uma escola particular e que eu pago bem, inclusive, mas eu tive de ir lá e falar com a dona da escola que eles precisavam rever essa postura, porque eu coloquei o meu filho para ter acesso a uma educação, mas eu quero que ele lide com as nossas coisas, com aquilo que a gente está construindo aqui, com o que a gente acredita do Vale do Ribeira. Eu não quero que ele seja educado para ir embora, né? E as crianças, os jovens ainda continuam ouvindo em casa, na escola, na rua, de que a única forma que elas têm de prosperar é indo embora daqui. Como é que esses discursos chegaram na nossa autoestima? De que maneira é possível hoje a gente acreditar que que nós podemos ser felizes aqui, que nós podemos criar os nossos filhos aqui, que nós podemos ter qualidade de vida aqui, que a gente consiga entender que mesmo a gente estando numa região que falaram tudo isso para a gente, esfregaram na nossa cara a vida inteira essas frases, a gente nunca viu uma criança dormindo na rua, a gente nunca precisou margear rio fedendo a esgoto, a gente nunca precisou andar pendurado em ônibus, metrô por 1 hora, 2 horas, a gente nunca precisou sair de casa com mais de 15, 20 minutos de antecedência para chegar no nosso trabalho, essa que é a verdade, e a gente se acostumou com qualidade de vida, né? Mas como é que a gente consegue perceber isso enquanto produto num mundo globalizado, onde as pessoas estão vestindo a mesma roupa, falando a mesma língua, comendo a mesma coisa, né? Num mundo que está ficando praticamente uniformizado? Quem se destaca nesse processo? Obviamente que aqueles que preservaram a sua essência. O Vale do Ribeira é um desses lugares. Nós, valentes, nós, moradores do Vale do Ribeira, somos essas pessoas que ainda carregamos o nosso jeito de falar cantado, que carregamos nas coisas que a gente come no café da manhã, que sabemos o que é uma boa coruja preparada para tomar café da manhã, um cuscuz, um biju, um bolo de roda, tudo isso é resultado do processo histórico e cultural que se estabeleceu nessa paisagem cultural. Não soubemos educar os nossos filhos para eles entenderem isso como algo positivo. O que é que nós temos que fazer agora? De que maneira a gente passa a entender o patrimônio histórico, os bens naturais, os bens imateriais, os saberes, os fazeres, os bens arqueológicos, né? As paisagens, as culturas que aqui estão estabelecidas, como é que a gente consegue entender tudo isso como potencial de desenvolvimento? E mais do que isso, como é que a gente consegue entender que nós podemos capitanear esse processo e não entregar isso na mão do investidor? Gente, a autoestima da população, ela está intimamente ligada a essas questões. E eu vou contar uma coisa para vocês. Esses dias um colégio aqui da nossa região, um colégio particular aqui de Registro, me ligou. E a diretora falou assim: Carlinhos, nós temos ouvido bastante coisa sobre essa questão de nós falarmos mais da história da nossa região, de nós falarmos mais da região para os alunos. E você sabe que a gente programou uma viagem para os nossos alunos para Cananéia. E a gente vai levá-los todos a Cananéia. Mas nós estamos com um problema. Nós abrimos as listas e tudo mais dos participantes e nós tivemos até agora duas
2 jovens estão interessados em ir, ou os outros não têm interesse em ir para lá. A gente está muito preocupado com isso, Carlinhos, a gente não sabe muito bem como resolver, porque quando a gente faz esse mesmo tipo de viagem para São Paulo, ou para um parque, para um shopping, o ônibus lota, né? De que maneira a gente pode reverter esse processo? Eu falei, professora, deixa eu conversar com eles, vamos falar um pouquinho, né, sobre a história da região e vamos ver como é que isso reflete neles. E aí ela me convidou, fui lá, a gente ficou 2 horas conversando com os alunos, contando um pouquinho sobre a história, falando de Cananéia, a importância de Cananéia nesse processo, o que aquela igreja de Cananéia representa, né? De que maneira as seteiras, de que maneira o marco do Tratado de Tordesilhas, né? A história da presença de tantos navegadores ali em Cananéia, né? Os remanescentes que estão lá até hoje desse processo, como é possível a gente saber um pouco da história do Brasil indo a Cananéia e tudo mais. Conversamos, fui embora. No dia seguinte, a professora ligou e falou, Carlinhos, o ônibus está lotado. Ou seja, o que foi que fez esses meninos e meninas despertarem o interesse de ir a Cananéia? Se a gente não consegue entender ou comunicar para eles a dinâmica cultural e histórica que se estabelece lá e como ela reflete para que nós possamos saber quem nós somos e de que maneira nós chegamos até aqui e como é que a gente pode entender o nosso território como inspiração para a produção cultural, artística e econômica num mundo que clama por algo diferente, que clama por algo especial, que clama pela essência das coisas, né? Nós somos privilegiados nesse processo, mas passamos por um processo histórico doloroso em razão desse isolamento, e agora a gente tem que entender como é que nós comunicamos isso para a nossa população. Como é que a gente faz com que a população entenda que é especial aquilo que para ela soa comum? E pior, né, que aquilo que para ela está atrelado a discursos nocivos, negativos, que ela ouviu a vida toda. Né? É engraçado as pessoas virem para cá, se encantarem com esse lugar, né? E aí elas falam assim, engraçado, as pessoas daqui não dão valor. Né? Ai, mas quem é daqui não dá valor. A nossa autoestima com relação ao espaço que a gente habita, ela foi tão machucada com relação a esses discursos. Eu tenho um amigo meu de infância, né, queridíssimo, que acabou de abrir um restaurante em Iguape, né, num lugar muito privilegiado, num casarão lindo da cidade e tal, mas ele acabou de abrir esse restaurante. E, obviamente, que ele foi muito caprichoso em todo o processo. Num casarão do ciclo do arroz, então ele quis evidenciar essas paredes, ele fez uma coisa com cara de Iguape, assim, né? E ele falou, Carlinhos, eu fui lá visitá-lo esses dias, ele falou assim, Carlinhos, 9 em cada 10 pessoas que entram aqui falam, nossa, Rafael, que lugar lindo, nem parece Iguape. Ele falou, como não parece Iguape? Do que vocês estão falando? O que vocês pensam que é a sua realidade? Como é que é possível, né, você entrar num lugar completamente alinhado arquitetonicamente com aquele espaço, valorizando exclusivamente os aspectos que ali estavam, e o próprio morador vai lá e fala assim, nossa, esse lugar é tão lindo, não tem nada a ver nem parece que a gente está aqui, nem parece que é o Vale do Ribeira. Essas frases são detestáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, elas nos mostram como a autoestima da população foi afetada com os discursos negativos com relação à nossa região, sem levar em consideração a nossa história, a nossa cultura e tudo que a gente tem hoje nas mãos para transformar em vetor de desenvolvimento. Continuando, gente, como é que a gente pensa a dimensão econômica da cultura
alinhada a todas essas que eu falei para vocês, né? Como é que a gente pensa a dimensão econômica do ponto de vista, né, da possibilidade de transformação de todos os nossos saberes, dos nossos fazeres, da perspectiva do território, das culturas que aqui estão estabelecidas, como é que a gente pode alinhar isso num contexto de manutenção da sua existência. Sim, se algumas pessoas têm dificuldade em entender a importância econômica que precisa estar alinhada à questão da cultura, né, do ponto de vista comercial, que entenda, pelo menos, né, que a impossibilidade das pessoas sobreviverem disso coloca em risco a manutenção da sua existência. É muito comum, né, aquela coisa do vem aqui para dar uma canja, vem aqui para mostrar o seu trabalho, né? Nossa, na época que eu era secretário, era um monte de ligações desse tipo. A gente vai fazer um negócio aqui, você tem alguém para indicar e tal? Aí quando se perguntava quanto é o orçamento, né? Quanto é que vocês estão pensando em investir nessa atração? Não, será que não dá para vir aqui para mostrar o trabalho só e tal, né? Mostrar trabalho, gente. Se chama o eletricista quando queima o chuveiro da sua casa para ele vir aqui, olha, vem aqui mostrar o seu trabalho no meu chuveiro. Vá, né? Ou a gente muda esse olhar com relação à abordagem que nós fazemos de arte e cultura, né? Deixamos certos preconceitos de lado, e eu estou falando de ambos os lados, né? Deixamos um pouquinho o preconceito e a gente começa a perceber, né, que vetor de desenvolvimento não só estabelece qualidade de vida para aquela pessoa que faz, mas a manutenção do seu saber também pode ser estabelecido. Então, a gente precisa pensar, né, que a economia criativa, ela se perfaz, na verdade, né, um grupo de atividades que dependem dessa relação com o território, que dependem da criatividade, né? E quando a gente fala dos aspectos do território, a gente está falando na capacidade que aquela produção tem de ser cada vez mais autêntica, né? Sem copiar, né? Aquela coisa de reinvenção da roda, né? Não há possibilidade disso. E aí, gente, música, dança, teatro, artes, artesanato, games, tecnologia, cara, é tanta coisa que entra na perspectiva da criatividade. E é algo que a gente precisa estar atento também, né? Um mundo que está ficando cada vez mais tecnológico, né? A criatividade é um elemento que nos diferencia de uma maneira muito significativa de máquinas, né? Então atividades que estejam alinhadas ou ligadas à criação, né? Ao processo criativo, tem uma sobrevida enorme num mundo como esse. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, e a economia criativa, basicamente, é o elemento que faz com que a gente possa entender o nosso território como muito, muito, muito rico, porque são muitas as possibilidades, mas a gente não consegue entender, por mais incrível que isso possa parecer, as oportunidades que se apresentam a partir daí. Eu vou usar um exemplo que eu costumo usar com muita frequência, então alguns que já me ouviram já devem ter ouvido esse exemplo, gente, mas é aquela questão do pescador. Você pega o pescador numa região como a nossa, que é essencialmente caiçara, né? O pescador ele está na base do nosso processo cultural e na base da ação econômica também. Né? Basicamente, a nossa relação com o mar, com os rios, com a mata, ela é absolutamente enorme quando a gente pensa em comunidades tradicionais caiçaras, quilombolas, indígenas, enfim. Mas você pega um pescador do Vale do Ribeira, que hoje, se ele não for dono da rede do barco,
ele ganha aí algo em torno entre R$2.000, R$2.300, R$2.500 por mês, é o que ganha um pescador se ele não for dono da rede do barco. Geralmente ele mora em lugares ligados a comunidades tradicionais. Eu vou usar, por exemplo, Icapara e Iguape, que é um bairro de pescadores, um bairro turístico, mas se originou, né, de um bairro de pescadores e tudo mais. E aí você vê esse bairro que oferece para as pessoas uma qualidade de vida enorme. Você vê o filho desse pescador, um menino que chega da escola, joga a mochila em casa, vai para a rua brincar, não está suscetível à violência, pode ser um pescador como pai e ganhar aí seus R$2.000, R$2.500 por mês. Ele pode ser pescador diferente do pai, dono do barco e da rede, né, que pode aí dobrar os seus rendimentos, às vezes até triplicar. Ele pode ser um pescador, só que ele também pode ser um guia de pesca para receber os japoneses, a galera que vai lá para aprender a pescar ali no Lagamar e tudo mais. Isso ele vai passar a ganhar aí uns 5.000, mais ou menos. Ele pode ser tudo isso, mas também pode ser um monitor ambiental, ele pode ser um guia turístico, ele pode abrir um restaurantezinho de comida típica tradicional de peixes e pescados lá no Icapara, ele pode abrir a sua lojinha de artesanato para vender artesanatos tradicionais ali, produzidos pelos caiçaras e tudo mais. Ele pode tudo isso, mas na cabeça dele, o sonho dele é fazer um curso de vigia e trabalhar em porta de boteco de periferia de cidade grande para ganhar aí seus R$2.500 por mês. E usando como desculpa o fato de que aqui não tinha emprego. Era isso que ele falava. Eu vou embora porque aqui não tem emprego. É o que a gente ouve de 10 a cada 10 pessoas que vão embora, sem aquelas que são, né, sustentadas pelo papai e pela mamãe, que alugam um apartamento em São Paulo para estudar, que não há problema nenhum, né? Ema. Vivemos num país diverso, né? Mas a gente precisa levar em consideração o impacto e o efeito disso sobre esse menino. Esse menino que foi embora, falando que foi embora porque aqui não tinha emprego. Ele tinha todas as oportunidades à sua volta, mas o discurso e a forma como ele foi criado a vida inteira o impediu de perceber as oportunidades que aquele lugar tinha. O impediu de perceber que ele podia ser um guia de pesca, o impediu de perceber as possibilidades empreendedoras que ele poderia desenvolver ali. O discurso e a percepção que ele tinha do seu próprio território e dele mesmo o impediu total e completamente dele aproveitar as oportunidades, e ele foi ser mais um nas cidades grandes, viver suscetível à violência, a baixa qualidade de vida, porque ele não sai daqui para morar nos Jardins em São Paulo, né, gente? Ele vai morar na periferia, vai passar 2, 3 horas no ônibus, pendurado no metrô, para poder ir trabalhar, jogando a qualidade de vida completamente no lixo. Ou seja, gente, pensar a economia criativa como a base para um processo de religação ou de ressignificação da relação das pessoas com o seu espaço, com as suas culturas, com aquilo que ela é, com o próprio território, talvez seja uma das maiores possibilidades que a gente tem, desde a catástrofe da abertura do Canal do Valo Grande, a pensar o nosso território de uma forma diferenciada. Aqui a gente está um pouquinho dos elementos que estão por trás dos negócios criativos, né? E uma coisa que é importante a gente perceber, gente, que negócios criativos, eles têm propósito além de lucro. Sempre. E o propósito sempre está muito próximo e está muito visível, né? Quando você transforma arte, cultura num negócio, né? Por trás daquilo, você está levando as dimensões também. Quando você transforma arte, cultura em negócio, a gente está levando em consideração a dimensão econômica da cultura, certo? Mas as outras dimensões são carregadas na mesma perspectiva. A dimensão simbólica e todas as possibilidades de você enxergar os prismas mais distintos, né, do mundo, né, o mundo em toda a sua diversidade, né, está explícito
ali na dimensão simbólica, a dimensão cidadã, que é de você dar acesso à cultura às pessoas, né? Tudo isso está implícito, ou seja, existe um propósito muito grande além do lucro, e a gente precisa levar isso em consideração também. Gente, só para vocês terem uma ideia do que as indústrias criativas ou a cadeia da economia criativa estabelece para a gente, é uma quantidade tão imensa de possibilidades, gente, que vai do patrimônio, às artes, ao audiovisual, os serviços criativos, as novas mídias, design, edição de mídia impressa, artes visuais. A gente consegue perceber, no contexto da criatividade enquanto vetor de desenvolvimento, um dos segmentos mais importantes econômicos desse país, gente. A gente está falando de um segmento econômico que está acima da indústria automobilística, para vocês terem uma ideia. E olha a atenção que a indústria automobilística tem dos governos, e olha a atenção que a economia criativa tem dos governos. A gente está falando de uma cadeia produtiva que se inicia ali, na perspectiva, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês da questão da moda, e foi esse que eu trouxe aqui, né? A questão da moda. O figurino, para ele chegar até as lojas, para ele chegar no seu guarda-roupa, né? Ele passou por uma cadeia enorme que começou com um processo criativo de criação lá atrás, né? De criação do modelo, de escolha do tecido, da estampa do tecido, da produção desse tecido, ou seja, a indústria têxtil ela é movimentada basicamente pelo que a gente chama de criatividade, né? Está dentro do contexto da cadeia da economia criativa, né? Para que as pessoas consigam entender um pouquinho disso. Assim por exemplo, a arquitetura na cadeia da construção civil, ou seja, a construção civil ela é movida basicamente pela criatividade estabelecida na cabeça dos arquitetos e todo mundo que cria, né, aquilo que está à nossa volta, né? Ou seja, essas conexões elas são importantes. A gente tem que entender que quando a gente investe num projeto de artesanato, por exemplo, aqui no Vale do Ribeira, você não está investindo só no artesão e no trabalho e nos ganhos daquele artesão. Mas quanto daquilo vai se refletir, por exemplo, nas lojas de armarinho? De que maneira aquilo vai refletir na quantidade de empregos que vão ser gerados sob essa perspectiva? Na loja de tecidos, na loja de material de construção. Ou seja, tudo isso, gente, está atrelado, né, à função criativa e à possibilidade da criatividade como vetor de desenvolvimento, está atrelado a uma cadeia que transforma esses números que eu falei em algo muito maiores. Vejam vocês, segundo dados do Sebrae, o setor, a economia criativa no Brasil, tem mais de 2 milhões de empresas que geram 110 bilhões, equivalente a 2,7% do PIB brasileiro, de tudo que se produz nesse país. A cifra pode chegar a 735 bilhões se nós considerarmos a produção de toda a cadeia da cultura, de toda a cadeia criativa, equivalendo a 18% do PIB nacional. Ou seja, a gente está falando de uma capacidade de crescimento para o mundo que está vindo aí, que a gente precisa estar atento. Um dos perigos daquele efeito que eu falei para vocês, negativo sobre as pessoas, né, que está atrelado àquele discurso nocivo de pobreza e tudo mais, um dos efeitos é justamente o fato de nós não sentirmos ânimo da possibilidade de você se desenvolver aqui, né? E quem ficou ainda tem que conviver com a frustração de não poder ter ido embora. Ainda tem essa questão. Eu lá no Sebrae, gente, a equipe toda do Sebrae, a gente vez ou outra, talvez seja uma das maiores reclamações dos empreendedores
estabelecidos na nossa região, que é da má qualidade da mão de obra. E a gente não está falando da capacidade das pessoas em fazerem aquilo que elas têm que fazer. Não. É do desinteresse que elas têm com relação àquilo que elas estão fazendo. Gente, isso é basicamente reflexo dessa história. Gente, imaginem uma pessoa que ouviu a vida inteira que ela precisava sair daqui para prosperar. Aí ela não conseguiu ir embora. E aí ela foi trabalhar ali na lojinha de Dona X, né, que tem uma lojinha. Imagine com que vontade essa pessoa vai trabalhar todos os dias. Que já sabe que vai ter a sua vida fracassada porque ela não foi embora. Já sabe que ela vai ter que viver na região mais pobre do estado de São Paulo, porque foi esse o discurso que foi dito para ela. E aí a gente vê, assim como aquele filho do pescador que não conseguiu perceber todas as oportunidades que aquele território dava para ele de se desenvolver, essa pessoa também não consegue. E isso se reflete no comportamento, na autoestima. Se a gente não reverte esse fluxo, se a gente não reverte esse discurso, se a gente não consegue mostrar para os nossos jovens, para as crianças e mesmo para os adultos, né, a possibilidade de a gente dar um novo significado à relação com o espaço, com o nosso território, a gente vai continuar fazendo a manutenção disso. E sabe o que vai acontecer? Os investidores chegam, eles conseguem perceber a riqueza de tudo isso antes de nós, obviamente, porque eles não conseguem ver isso como cotidiano, né? Eles têm uma vida muito suscetível, né, a aspectos negativos, e quando eles veem um lugar com qualidade de vida, onde eles veem lugar com natureza ali explícita, onde eles veem lugar com culturas preservadas, obviamente que eles veem dinheiro, né? E aí eles começam a produzir coisas antes de nós. Isso já aconteceu em vários pontos desse país, viu, gente? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Aqui eu trago 5 dicas para a gente permear aí a economia criativa e entender a possibilidade, né, de você empreender a partir daí. Ter um propósito, obviamente, lembra que a gente falou, né, a economia criativa e tudo que vem de processo de criação, ela está relacionado, para além do lucro, com algum propósito. Qual é o propósito? Qual é a lacuna que o nosso trabalho está preenchendo? De que maneira você consegue estabelecer questões, gente, que vão das mais simples. Hoje, os hotéis da nossa região, por exemplo, eles não colocam no cardápio do café da manhã elementos das culturas tradicionais, porque eles não conseguem entender a logística para fazer com que bolo de roda, cuscuz, biju, vá parar na mesa do café da manhã daquele hotel e torne o café da manhã daquele hotel o café da manhã mais especial que alguém de fora veio, porque vai comer só coisas que ele nunca viu. Coisas que para eles são novas, são diferentes. Como é que a gente vai perceber que é possível um artista da nossa região e oferecer para um hotel a possibilidade dele fazer intervenções artísticas naquele hotel que estejam relacionadas às histórias, às lendas do local, às diversas culturas tradicionais, se esse artista, por mais bom artista que ele seja, não teve referência ao longo do processo de isolamento, né, e ao longo do seu processo de formação, da importância desses aspectos. Como é que ele vai falar das lendas daqui? Como é que, se a gente não entender que isso precisa ser levado, né, para a escola, que as ações educativas precisam estar alinhadas, enfim, o propósito ele sempre está ligado à possibilidade ou à ideia que nós temos de oportunidade, né? Só que as oportunidades a gente só consegue enxergar quando a gente é estimulado a isso. Essa questão da tirar a ideia do papel. Gente, aqui nós estamos falando da necessidade do projeto, né, gente? A gente tem que sair
daquele olhar informal da cultura, né? E a gente perceber que você escreveu o seu projeto, de você planejar, de você pesquisar, de você entender o que é o produto do seu projeto, de que maneira ele resolve a vida das pessoas, resolve problemas de uma população, de que maneira você tem um projeto que vai conseguir levar a cultura tradicional para dentro da escola e ajudar com a forma com que os alunos vão entender a sua própria realidade. A maneira com que vocês vão levar gastronomia para comunidades, com base nas comunidades tradicionais, a partir do momento que você percebe que restaurantes da nossa região podem ter pratos dos mais elaborados, inspirados não só nos produtos da nossa região, a banana, o palmito, os peixes e tudo mais, né, os frutos do mar e tudo mais, mas também que esses pratos levem em consideração a manutenção do processo histórico e cultural. Cria um protótipo. Né? Hoje é muito importante vocês experimentarem um pouco isso. Né? Conversem bastante com as pessoas, estabeleçam uma forma de que você veja o produto final e todas as possibilidades que você tem de aperfeiçoar, corrigir esse produto ao longo do seu processo de criação. Use métricas. Vamos mensurar, né, gente? Gente, eu vou falar um pouquinho para você. Lá no Sebrae, 99% das empresas que quebram, elas quebram porque não fizeram sequer pesquisa de mercado antes de abrir. É um sonho e eu quero realizar aquele sonho, e aí eu abro a porta do meu restaurante, da minha loja, e não consigo entender se ali tem fluxo turístico, se aquele lugar é um lugar bom, é um local bom para o fluxo daquilo que eu vou trabalhar ou vender, como que é a logística disso, de que maneira eu vou fazer o meu marketing, como é que isso está atrelado a um bom processo de gestão, ou seja, tudo isso é muito pouco pensado para além do sonho que você precisa viabilizar. Eu lembro que eu, em Iguape, há alguns anos, para o ano entre 98 e 2000, eu e um amigo lá em Iguape, a gente abriu uma loja de artesanato tradicional do Vale do Ribeira. Eu arriscaria dizer que é uma das lojas de artesanato mais bonitas que eu já vi, modéstia à parte, né? Mas uma das lojas de artesanato mais bonitas que eu vi. Nós fizemos isso naquela época. Nós tínhamos cerâmica, madeira, cestaria, entalhe, trançados. Nós falávamos sobre tudo isso porque nós éramos apaixonados por artesanato, mas a gente não percebeu a época em que nós estávamos fazendo isso, o local em que nós fizemos isso, para que público a gente fez isso. A gente não pensou nas conexões que nós podíamos fazer com os hotéis para escoar essa produção. Enfim, foi um desastre, porque nós fizemos tudo com base em um sonho, sem usar métrica para entender a dinâmica da implantação daquele negócio. A gente precisa estar atentos a isso. E capacite-se em gestão. Gente, bolo que seja, você pode fazer o melhor bolo do mundo para vender. Você pode saber que o seu bolo vai ter um preço ótimo, porque ele é o melhor do mundo. Mas isso não faz de você um bom empreendedor, um bom negociante. Não adianta, gente. Gestão precisa ser aprendida. Você pode fazer o melhor bolo do mundo, mas você só vai transformar aquilo num bom negócio se você souber gerir esse negócio. Não baseie-se exclusivamente em sonho, tá certo? A gente também tem que pensar em como tornar isso viável e da maneira mais fidedigna possível, gente. Porque é impressionante como a gente erra, e a gente erra, às vezes, nas menores coisas, né? Então, a gente precisa estar atento, a gente precisa se cercar de conhecimentos. Gente, economia criativa, e eu vou falar pela instituição que eu trabalho hoje, economia criativa é muito novo no mundo. A gente está falando de um conceito, gente, que há 15 anos, aqui no Brasil não se falava ainda. A Europa já estava dando show, né,
do que era economia criativa. A Ásia, então, né? Mas nós aqui no Brasil, nós não falávamos sobre isso ainda. A gente teve um processo histórico, né, recentemente saídos de uma ditadura militar, onde a questão industrial estava muito presente, esses discursos muito ligados a processos aí de massificação, né, foram muito usados, né, para a gente, quer dizer, quando a economia criativa chegou no Brasil, a coisa já estava acontecendo já no restante do mundo. Então, a gente precisa estar atentos a isso, gente, porque a possibilidade que a economia criativa tem de se transformar numa maneira muito, muito, muito eficaz de transformação da realidade, precisa passar pelo processo de gestão. Né? Como eu estava falando para vocês, a própria instituição que eu trabalho, que é o SEBRAE hoje, né, acabou de inaugurar o seu Centro de Referência Nacional de Economia Criativa. Acabou de abrir os concursos lá dentro, internos e tal, para ter técnicos na área de economia criativa. Né? Tudo isso é muito novo, mas já com possibilidades e com know-how enorme de gestão que já está estabelecido lá dentro do SEBRAE. Não adianta, gente. A gente não consegue fazer as coisas se transformarem em bons negócios baseados exclusivamente na nossa vontade de fazer isso. Né? A gente precisa de conhecimento técnico para fazer isso. E não dá para a gente fugir dessa história, tá certo? Então, por favor, estejam atentos a essas dicas, né? Sobretudo quando a gente pensa em negócios criativos e que levam ou foram inspirados por aspectos aqui do nosso território, tá? Isso é muito importante. Eu quero trazer para vocês este exemplo. Eu sei que eu já dei uma olhadinha aqui na lista das pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que vai ter gente que, inclusive, participou desse processo, o que me orgulha muito e que bom que vocês estão aqui conosco, né? Mas eu vou falar sobre os artesãos da nossa região. E eu não estou falando aqui dos artesãos tradicionais da nossa região, aqueles que fazem a cestaria, os trançados, a cerâmica, a madeira, o entalhe, a escavação em madeira, os covos, os pilões, tudo aquilo que é resultado do processo histórico e cultural da nossa região. Isso a gente já entende o valor de tudo isso, apesar de a gente atribuir ainda um valor muito, muito distante do que essas coisas valem, né? E é por isso que elas correm tanto risco de desaparecerem, né? Porque a gente precisa entender que decorar um ambiente com esses aspectos, né? Com essas referências, né? Determinam quem nós somos, né? A gente precisa estar muito ligado a isso. Quem vem de fora para gastar dinheiro na nossa região, seja para comprar, seja para turistar, né? Essa pessoa, ela vem não para ter uma repetição do que ela já viu na casa dela. Ela vem aqui justamente para entender a dinâmica e as diferenças que estão estabelecidas nesse território, né? Como é que a gente consegue usar isso como referência? E aí eu vou falar para vocês daqueles artesãos que a gente entende o resultado do seu trabalho como manualidades, né? Ou seja, são os trabalhos manuais, aqueles que originalmente eram aprendidos, seja em revista, em curso e tudo mais, mas há um processo de aprendizagem ali por trás que às vezes nem é natural, como acontece nas culturas tradicionais, onde o saber passa de pai para filho de uma maneira quase que natural, né? Se não natural. Nas manualidades, não. Nas manualidades há um processo de aprendizagem e grande parte desse processo está muito relacionado à possibilidade de a gente transformar aquilo que a gente aprendeu num produto vendável, né? Mas de que forma? De que maneira? E aí o SEBRAE chamou artesãos de Iguape e Ilha Comprida para conversar sobre esse assunto, né? Foi um programa de qualificação e desenvolvimento do artesanato do Vale do Ribeira, foi promovido pelo SEBRAE, aconteceu nesses dois municípios num primeiro momento. Hoje a gente já tem desdobramentos em outros municípios, mas eu quero usar esse exemplo aqui para vocês entenderem
como ainda o nosso olhar está muito distante da possibilidade de nós entendermos o nosso território como algo inspirador para a produção cultural e artística. Conversamos com esses artesãos e pedimos para que eles trouxessem um dos seus trabalhos para a gente fazer uma pequena exposição. Gente, eu não estou aqui falando de qualidade de produto. Entendam isso, por favor. Né? Esses foram, basicamente, resumiu grande parte do que eles levaram para esse primeiro contato. Eu estou falando aqui de inspiração. Né? E pensem comigo, quando você pensa numa produção artesanal que tá relacionada a essa produção que vocês estão vendo aqui na tela, agora, nesse momento, vocês conseguem imaginar de alguma forma de que maneira isso refletiria na possibilidade de alguém comprar esse produto? Primeiro, quem compra artesanato, né? Compra porque deseja, não porque precisa. Quem precisa vai lá na lojinha de R$1,99, vai lá nos produtos que são vendidos em série, que são produzidos em série, que são fabricados e tudo mais. Isso derruba o preço e tal, né? Agora, quem vai no produto artesanal, ele vai porque aquele produto é único, porque aquele produto traz ou desperta nele lembranças, porque aquele produto carrega história, né? Essas peças que vocês veem aqui, elas poderiam estar sendo vendidas numa feirinha de artesanato em Campinas. Elas poderiam estar sendo vendidas numa feira de artesanato em Ribeirão Preto. Sem o menor problema. E como são, muito provavelmente são, né? A partir deste olhar, como é que esse artesão consegue perceber que quando ele se inspira no seu próprio território, eu não estou falando da técnica que ele usa, a técnica pode ser exatamente a mesma, né? Mas na valorização do seu território, na inspiração do seu território, que vai fazer com que o produto final seja muito, muito diferenciado. Porque uma pessoa lá de Campinas, de Ribeirão Preto, de todos os exemplos que eu usei, se eles forem se inspirar nos seus territórios, não vão fazer a mesma coisa que nós estamos produzindo aqui. Porque os territórios, as culturas, os espaços são completamente diferentes uns dos outros. Ou seja, quanto mais nós alinharmos a nossa produção cultural e artística, nesse caso eu estou dando como exemplo o artesanato, mas a gente pode falar de todas as linguagens artísticas. De todas as linguagens artísticas. Quanto mais inspirada ela for no próprio território, mais diferenciada ela vai ser. Mais valor agregado ela vai ter. Conversando com eles, falando sobre a história da região, falando para eles observarem o seu entorno, a sua natureza, as culturas que estão à sua volta. Depois de tudo isso, 10 dias, 15 dias depois, nós fizemos uma nova exposição, que inclusive nós levamos pessoas para avaliar as peças e tudo mais, mas numa nova composição, dessa vez eles envenenados pela possibilidade de se inspirar na região. Olha o que eles apareceram 10 dias depois, as mesmas pessoas, gente. Como é que você consegue perceber as aves da Mata Atlântica, o papagaio da cara roxa, o guará vermelho, o Bom Jesus de Iguape, o apelo com essa questão do mar, da banana. Vocês percebem que a dimensão ela se estabelece para produtos aonde eles ganham a história do lugar, carregam a história do lugar, fazem com que a pessoa que comprou esse produto, que a pessoa que teve acesso a esse serviço, a esse benefício, ele carregue também um pouco dessa história, que ele possa contar isso. Ah, você sabe, esse Bom Jesus aqui eu comprei
numa lojinha lá de Iguape, é um Bom Jesus da Cana Verde. Lá de Iguape é uma das cidades mais antigas do estado de São Paulo. Você acredita que o Bom Jesus parou na praia há mais de 350 anos? Os índios é que levaram para lá. Ele foi lavado num lugar chamado Fonte do Senhor, um santo milagreiro. Hoje Iguape é um dos maiores, dos maiores centros de peregrinação e fé do estado de São Paulo, em razão dessa imagem. Vocês perceberam a quantidade de informações que tem por trás deste Bom Jesusinho que vocês estão vendo aqui, de crochê? Como é que a gente pode... Agora imagine se essa pessoa que fez fosse vender esta bolsa que a gente vê aqui no meio. Qual é a história que ela carrega? Quais são as referências culturais estabelecidas ali? Vocês percebem que mesmo o artesanato, não sendo tradicional, ele pode carregar a nossa história, a nossa tradicionalidade, as nossas culturas e se transformar em algo absolutamente diferenciado só por ter se inspirado no seu próprio território? Só por ele ter valorizado a sua cultura, a sua história? E a partir desse momento, gente, a gente consegue entender esse reflexo, não só no bolso das pessoas, porque aquela pessoa que fazia a bolsa, que levava para a barraquinha dela de artesanato, que ficava 2, 3 meses aquela bolsa rodando, que passou a fazer o papagaio da cara roxa, que passou a fazer o de Iguape e tudo mais, e não vence as vendas, as encomendas, a possibilidade os turistas piram, é isso que eles querem levar. Só que essa pessoa não conseguia enxergar o quão o seu território era potente, o quão o seu território era importante para o seu processo de desenvolvimento. E tudo isso alinhado única e exclusivamente ao maldito discurso de pobreza, ao maldito discurso de isolamento que nos foi imposto a nossa vida inteira. Olhem isso, gente. Tudo que vocês estão vendo hoje aqui é resultado do programa de artesanato e da possibilidade, da capacidade que as pessoas estão tendo de conseguir entender o seu território como inspiração para a sua produção. E a partir daí tornar o seu produto melhor e diferenciado. E vocês sabem, né, gente? Diferenciado, quanto mais original, mais artístico ele é. Né? A arte, ela advém da possibilidade dela ter sido uma criação, né? E não uma cópia. Então, vejam vocês aí inúmeros trabalhos que a gente já começa a ver circular por entre esses artesãos aqui na região, que levam como inspiração a nossa produção, quem nós somos, o nosso espaço, a nossa maneira de viver, as possibilidades, o nosso patrimônio histórico. É isso que as pessoas querem levar embora. É isso que as pessoas querem contar sobre o lugar que elas foram conhecer, sobre o lugar que elas foram viajar, a comida diferente que elas comeram, a história incrível que elas ouviram, né? O artesanato super diferente que elas compraram, né? Então, esses aspectos, eles estão ligados basicamente a essa capacidade, tá, gente? O turismo tem um papel importantíssimo nisso. Agora eu queria que vocês vissem rapidamente a esse vídeo. Esse é muito rápido, gente. Vocês vão ver, não vai doer nada, é rapidíssimo. E vocês vão perceber como você conseguir entender as oportunidades que o seu território oferece, pode transformar a economia criativa no motor de propulsão de transformações que vão desde uma pessoa até mesmo comunidades inteiras, como é o caso dessa comunidade que vocês vão ver, no Chile, uma comunidade que ficou durante muito tempo empobrecida, num lugar completamente maravilhoso, né? Esse empobrecimento, entre aspas, né? Ele está relacionado justamente ao isolamento, por isso que o local está preservado, mas com técnicas tradicionais de produção muito importantes, até que alguém, depois quando vocês souberem melhor dessa história, alguns de vocês vão atrás disso, eu tenho certeza, mas até que alguém consegue
perceber a potência que está por trás. Aqui a base é produção cerâmica, tá, gente? Que é algo que na nossa região é muito, muito comum. Produção cerâmica alinhada à tecnologia. Vejam isso. Eles estão vendendo para o mundo inteiro. Eles estão vendendo para o mundo inteiro. Eles estão transformando a realidade de um lugar, única e exclusivamente porque conseguiram perceber oportunidade em algo que já estava estabelecido. Ninguém inventou a roda. Eles só conseguiram perceber a potência do seu próprio território, da sua criação, da sua produção. E a partir daí, de que maneira isso se transforma em algo vendável? Isso se transforma na possibilidade da cerâmica naquele lugar ganhar uma sobrevida impressionante, porque eles conseguiram ligar aquela produção artística, identitária e tradicional com um dispositivo tecnológico absolutamente simples, transformou aquilo num outro produto, deu uma outra dimensão e transformaram aquilo num grande negócio, num enorme negócio. A quantidade de exemplos como esse, gente, aqui na nossa região, são impressionantes. São impressionantes quando você não consegue perceber pontos de venda de artesanato nos hotéis. São impressionantes quando você não consegue perceber a presença das comidas tradicionais, né, das iguarias caiçaras, quilombolas, nos cafés da manhã dos hotéis. São impressionantes quando a gente vê ainda um artesanato, um trabalho manual sendo produzido, dissociado do seu próprio território e só se replicando o que já se faz em outros lugares, né? O que não contribui em nada para a diferenciação daquela peça. A gente continua vendo os nossos jovens saindo daqui com a desculpa de que estão saindo porque aqui não tem emprego, mesmo jovens de 17 e 18 anos em Ilha Comprida e Cananéia, está ganhando 7, 8 mil reais por mês guiando grupos, né? E ainda com um número muito, muito, muito insuficiente para dar conta da demanda e muito ainda insuficiente na quantidade de demanda existente fora para turismo pedagógico, para a possibilidade da gente trazer gente aqui de terceira idade, ou seja, o nosso plantel de potência, gente, é um negócio tão impressionante, né? Mas como é que a gente consegue identificar isso? Como é que a gente consegue fazer com que esse discurso nocivo que nos foi usado e que fazem hoje com que uma pessoa entre num lugar que foi super bem cuidado, pensando, né, com carinho no seu próprio território e fale assim, ai,
que lindo isso daqui, nem parece que a gente está no Vale, ou nem parece que a gente está em Iguape, né? Como é que a gente deixa com que essa baixa autoestima, né, dê lugar para a potência do território, para a possibilidade de a gente enxergar o nosso território de uma maneira mais ampla, né? Que a gente consiga entender que a dimensão econômica da cultura, essa que está tão ligada à criatividade, né, à invenção humana, possa permear, sem precisar inventar a roda, mas alinhado aí a aspectos da nossa história, interligados com tecnologia, jogos eletrônicos, gente. Esses dias eu vi um trabalho lindo de um pessoal daqui de Registro, que eles fizeram todo o material daqueles óculos 3D, contando ou navegando aí pelo ciclo do ouro na nossa região, como uma forma de levar isso para dentro da escola, num suporte tecnológico diferenciado, para despertar a atitude das crianças, inclusive na perspectiva de continuar o seu processo de formação e lá na frente já pensar na sua startup, na sua empresa, né, no seu negócio, com base no lugar em que ele vive, com base nas características e na potência desse lugar, né? De que maneira a gente pode... Existem 1000 maneiras de contribuir com a possibilidade de um novo olhar sobre o Vale do Ribeira e de identificar as oportunidades, né? Com quais delas você pode contribuir? Quais delas dizem respeito a você? De que maneira a gastronomia do Vale do Ribeira pode ser redesenhada e ser trazido às mesas e aos espaços mais bem bolados aqui da nossa região, na perspectiva de a gente atender aqueles que nos procuram, né? A gente precisa ter o olhar muito, muito afinado, gente, e alinhado. Entender mais sobre a história e a cultura da nossa região, perceber mais essas nuances, entender que o discurso de pobreza, de isolamento, ele só surge na nossa sociedade após o fechamento do Porto de Iguape, né? Que do fechamento do Porto de Iguape até a abertura da BR-116 foram mais de 100 anos de isolamento, né? Que fez com que a gente tivesse tudo que a gente tem preservado, mas que também imprimiu na gente esse certo sentimento derrotista, que às vezes faz a gente falar mal de nós mesmos, falar mal das pessoas dos seus próprios lugares, e atribuindo a elas adjetivos muito pejorativos, com base nas impressões que a gente criou dos discursos, e não do próprio processo histórico, né? A autoestima está muito relacionada a isso, eu já falei isso para vocês. Então a gente precisa estar atentos a essa questão, tá certo? Eu queria encerrar, não, a gente vai bater um papinho já, mas o Sebrae aqui na região, eu não estou aqui neste momento a serviço do Sebrae, mas eu também tenho o papel de contribuir para que esse discurso, né, se propague, sobretudo entre nós, né, da classe artística, da classe criativa, dos fazedores de cultura, das pessoas que se interessaram ou se interessam pelo assunto, ou estejam envolvidos no turismo, na cadeia produtiva do turismo ou da cultura, enfim, né? Nós temos hoje na nossa região um plano regional de economia criativa, que chama Dagosto Cerdo Ribeira. Esse plano não é do Sebrae. É muito importante que isso fique dito. O Sebrae investiu na construção do plano, registrou a marca Dagosto Cerdo Ribeira, e declarou ela de uso público para qualquer pessoa. Marca do Sebrae. É uma marca que a gente pretende que seja entendida como uma marca território, ou seja, tudo que estiver alinhado a ela foi inspirado ou é resultado de um processo próximo com os aspectos culturais, territoriais, geográficos do Vale do Ribeira, tá certo? Então, deem uma olhadinha só no Dagosto Cerdo Ribeira e já a gente abre para as perguntas. Bem-vindos ao Vale do Ribeira, uma área mágica, com cerca de 17
6.000 quilômetros quadrados no coração do estado de São Paulo, uma região que abriga a maior faixa de diferentes culturas japonês e oportunidades. Além disso, nossa região conta com uma reserva hídrica estonteante, praias tranquilas e cercadas por belas paisagens, o maior conjunto Valentes, um apelido carinhoso adotado por essa gente que faz o Vale do Ribeira acontecer, um povo que redescobriu seu valor, seu lugar e os 1000 motivos do porquê dá gosto ser do Ribeira. Para tornar tudo isso ainda mais potente, a região do Vale do Ribeira foi palco do primeiro Plano Regional de Economia Criativa do Brasil, por iniciativa do SEBRAE e realização da Garimpo de Soluções, consultoria de atuação global, especializada em economia criativa e desenvolvimento territorial. Foi através de uma metodologia única, envolvendo escuta da população, que revelou a alma do território, encapsulado em produtos, serviços e vivências fascinantes. Ao todo, foram realizadas 106 entrevistas em profundidade, oficinas com 250 cidadãos, 12.000 quilômetros percorridos e meses de leituras, debates e articulações. Um plano estratégico com 25 ações práticas, gastronomia e outros atrativos. Nossos parabéns a cada um dos 481.000 habitantes dos 22 municípios desse território mágico, onde a criatividade e a resiliência são parte do DNA que há anos transformam dificuldades em oportunidades. Valorize cada vez mais os nossos produtores, artistas, artesãos, trabalhadores, empreendedores e fortaleça o Vale. Vamos fazer parte deste movimento, porque dá gosto ser do Ribeira. Quem quiser ter acesso à íntegra do plano, tá? É só você mirar o seu celular nesse QR Code ou entrar em www.dagostoserdoribeira.com.br. Lá vocês têm acesso não só à íntegra do plano, onde vocês conseguem ver as 25 ações, as 25 possibilidades de caminhos que podem ser trilhados aí para que a gente trabalhe a economia criativa e pense no território como inspiração para tudo que a gente for fazer aqui, né? Como também vocês têm acesso a logo da Gosto Ser do Ribeira nas mais diferentes formatos, e é tudo livre, tá, gente? É liberado para que vocês usem justamente na perspectiva de demarcar o território daquilo que está sendo produzido. É algo que a gente precisa muito estar atento e levar para frente e fazer. Aqui estão as minhas redes, tá? Quem quiser, por favor, fique à vontade, e-mail, Instagram. A gente está sempre colocando bastante coisa lá com relação a esse movimento, né? Porque isso é absolutamente importante para a gente hoje. E neste momento, eu queria interromper aqui o compartilhamento, justamente para que a gente pudesse encerrar. Eu queria encerrar, na verdade, primeiro parabenizando a Muriqui do Vale, né? O Instituto Muriqui do Vale. Eu acho que o que vocês fizeram o que vocês fizeram com a possibilidade de transformar ou de viver o festival Casa do Ribeira, é justamente isso, né? O próprio festival, ele é um momento de exaltação aos aspectos culturais locais, ele evidencia a produção cultural local, ele traz isso à tona, né? Seja ali, para quem está lá, seja de maneira
como nós estamos fazendo aqui, enfim, como já foi feito, inclusive, o festival, mas o importante é que a Natália, a Lívia, o Juan e todo mundo que está junto com vocês conseguem entender essa questão do território como inspiração para a sua produção. E isso, ele não só dá sustentação para o artista local, para o fazedor de cultura local, mas ele também contribui com essa impressão, né, que o próprio Vale tem do Vale e como as suas características elas podem se sobrepor de maneira infinitamente significativa ao discurso negativo que nos foi imposto. O Vale hoje oferece inúmeras oportunidades, grande parte dessas oportunidades estão relacionadas a esses remanescentes do processo de isolamento, basta que a gente consiga dar escala para esse olhar, fazer com que as pessoas compreendam cada vez mais isso, fazer com que as pessoas compreendam que nós temos que capitanear esse processo, tá certo? Porque vir o investidor aqui e vender a nossa história, vir o investidor aqui e vender o nosso território, as nossas culturas, a gente ficar chupando o dedo, não há sentido nisso, né? Nós precisamos capitanear esse processo e a gente só vai fazer isso por meio de programas e projetos como esses do Casa do Ribeira. Então, super obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho e tô aí, como é que é? Não sei como é que vocês vão conduzir agora, mas aqui já deu. Falei um pouquinho, eu acho. Foi lindo, Carlinhos. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a você por essa aula maravilhosa sobre o Vale do Ribeira e as oportunidades que estão aqui ao nosso alcance, neste território cheio de riquezas, de pessoas tão diversas, se apropriando desse entendimento de que é possível viver, enraizar-se e construir-se aqui mesmo, no Vale do Ribeira. Quero agradecer mais uma vez o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, PROAC, o Programa de Ação Cultural do Estado, Poieses, a Prefeitura Municipal de Iguape, pela realização do Casa do Ribeira e no dia 8 de abril, lá em Iguape. Festival Casa do Ribeira, segunda edição, uma realização da Casa do Ribeira Produções, Coletivo Cultural Muriqui do Vale. A gente agradece muito aí a presença de todos vocês. Muito obrigado. Lívia. Obrigada, pessoal. Obrigada por todos que estiveram aqui com a gente essa noite. Obrigada, Carlinhos. Uma aula maravilhosa. Obrigada, gratidão por compartilhar seu conhecimento com a gente. Muito obrigada por estar aqui. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau, vocês. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até agora. Acho que já acabou, né? Mas, enfim. Já acabamos. Já acabamos. Terminar.